passar a palavra ao Felipe Martins, que vai falar como jornalistas como agentes políticos. 15 minutos, Felipe. Bom, antes de mais nada, boa tarde. É uma honra para mim estar aqui com tantas pessoas que eu admiro, com quem eu tenho dialogado, que nem sempre concordo também. E espero que vocês estejam aproveitando a tarde tanto quanto eu. Um pouco do que eu vou falar aqui, como vocês podem ver aí pelo título ou pelo tema que eu escolhi, já foi tratado. Então, a gente tem aqui vários aspectos da mídia que estão sendo discutidos aqui, e isso me faz lembrar um pouco de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz que a gente deve pensar sobre política apenas como um homem doente pensa sobre a sua doença. Então, ele vai lá, ele descobre sua doença, então ele vai começar a pensar naquilo para que ele faça um tratamento, e aí depois, digamos que ele tem um problema digestivo, é o que o C.S. Lewis dá como exemplo ali, digamos que ele tem um problema digestivo, depois que ele se tratar, ele pode, então, esquecer seu sistema digestivo e simplesmente voltar a saborear as comidas. Eu acho que é um pouco a nossa condição aqui, a situação que a gente está vivendo. A gente tem, de fato, uma mídia adoentada, com problemas sérios, e são esses problemas que a gente está discutindo aqui. E esses problemas, de certo modo, estão ligados à função política. E aqui eu falo não apenas de política no sentido aristotélico, no sentido de alta política, mas no sentido político mais vulgar, ou seja, o sentido de política partidária, eleitoral, ideológica, a que o jornalismo tem se prestado muito recentemente. Evidentemente, o jornalismo, a mídia em si, sempre teve um pouco essa função. Se a gente voltar à história, o jornalismo, tal como a gente conhece hoje, é um fruto do iluminismo, é um fruto da modernidade. Ele veio para servir exatamente aqui as repúblicas, as democracias modernas, que precisavam de alguém exercendo essa função, de mediar, digamos assim, todos os grupos, todas as pessoas da sociedade, transmitindo informações de um lado para o outro, para que essas pessoas, dentro de uma democracia ou dentro de uma república, pudessem exercer o poder adequado sobre os governantes. Ou seja, aquilo que antes era algo quase limitado aos aristocratas, que muitas das vezes possuíam os seus serviços de inteligência pessoais, os seus intelectuais, os seus conselheiros, na democracia tem que ser desempenhado de um outro modo. E aí o jornalismo entra exatamente com essa função de cumprir essa mediação entre todos os grupos da sociedade. E aí a gente tem, então, diferentes manifestações desse fenômeno. A gente tem a manifestação francesa, que pode ser vista ali no início da Revolução Francesa. Se a gente pensar algumas figuras que são conhecidas hoje como filósofos, como Voltaire, ele era muito mais um jornalista, e ele já tinha, evidentemente, essa função muito parecida com a que alguns jornalistas exercem hoje, que é a de atender a uma certa causa. No caso dele, pelo menos o que ele dizia é que ele estava tentando servir a democracia naquele sentido francês, aquele sentido mais jacobino, então pensando todas aquelas ideias, todos os ideais da Revolução Francesa, e ele atendia aquilo pelos meios disponíveis no jornalismo. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma outra tradição, e aqui que a gente tem dois problemas que vão surgir nesse jornalismo mais recente, que toca em algo que a Madeleine falou, que ela falou sobre as pessoas que sabem fazer. E, de fato, isso é importante, a gente tem que saber fazer, a gente tem que estar preparado, mas isso tem a ver também com essa história de como os jornalistas se tornaram muito mais agentes políticos, e aqui, evidentemente, é uma generalização, a gente tem inúmeras exceções a isso, mas eles se tornaram agentes políticos nesse sentido mais baixo, não para atender às demandas da democracia, nem para atender às demandas da população que é representada no parlamento, ou que é representada seja ali num sistema parlamentar, num sistema presidencial, mas para atender demandas de certas facções políticas. E aí, quando a gente pensa em certas facções políticas, no caso de uma república como a do Brasil, ou numa democracia como a do Brasil, a gente pode pensar exatamente nos partidos políticos, que são exatamente isso, são facções políticas. Então, quando a gente volta aqui as nossas lentes para o jornalismo brasileiro, a gente volta as nossas lentes para os jornalistas em si, que normalmente estão muito mais acostumados a voltar as lentes deles ao grande público, às elites governantes, aos políticos, e examinarem essas pessoas, também, se a gente está falando aqui de um período de problemas, um período em que a gente está se deparando, como eu disse, com um jornalismo adoentado, faz sentido a gente voltar também as nossas lentes ao jornalismo e aos jornalistas para entender o que, afinal de contas, está se passando. Um pouco isso tem relação com isso que o Flávio falou. O Flávio falou que a
a função do jornalista, quando ela é bem desempenhada, normalmente pressupõe ali que o jornalista mal seja percebido. Dentre os jornalistas, nas faculdades de jornalismo, é muito comum se falar que é muito ruim para um jornalista que ele se torne a notícia, em vez dele produzir a notícia. Isso tem acontecido cada vez mais. A gente teve aqui alguns exemplos desse contraste que fica cada vez mais claro entre a posição dos jornalistas e a posição da grande população. Isso já vai dando ali algumas pistas desse problema. Então, a gente teve aqui essa premiação do Congresso em Foco. E aí, independentemente do que vocês pensem sobre as figuras que são os protagonistas ali daquela premiação, vocês vão ver que são coisas muito distintas. De um lado, no voto popular, nós tivemos a premiação do deputado Eduardo Bolsonaro, que estava aqui. Do outro lado, na premiação, na seleção dos jornalistas, a gente teve a premiação do Chico Alencar. Então, isso já mostra ali que existe uma discrepância. O jornalismo, a mídia, que tem essa função de exercer um meio-campo, de fazer com que os vários grupos da sociedade dialoguem, buscando ali uma certa imagem de objetividade, nem sempre tem essa objetividade, e isso fica claro em episódios como esse. Quando a gente fala sobre questões morais, ou questões de valores, ou questões culturais, a gente vê também que a maior parte da população está subrepresentada na mídia. A gente vê isso no colunismo de opinião, cada vez menos, infelizmente, mas ainda é um problema muito grande, quando a gente pensa principalmente na proporção dessa representatividade. E também aqui um problema mais grave ainda na disposição e na seleção das notícias. E aqui eu acho que é um foco importante. A gente tem uma tese de doutorado que foi publicada ali na Universidade Federal Fluminense, que, se vocês puderem dar uma olhada, eu recomendo, que é muito interessante. Chama Preparados, Leais e Disciplinados. E aí que entra essa referência que eu fiz, a fala da Madeleine, sobre as pessoas preparadas. Basicamente, o que essa tese nos mostra, ali é um estudo do Departamento de Jornalismo, mas com um trabalho histórico muito interessante, é as mudanças pelas quais o jornalismo brasileiro passou desde a década de 50. Então, a gente tem aqui essas duas tradições que eu mencionei, que eu não vou poder aprofundar, evidentemente. Tradição francesa, muito mais literária, muito mais parecida com o que a gente faz aqui com o colunismo de opinião, e a gente tem a tradição americana, que buscava, digamos assim, uma certa objetividade. Então, a função no jornalismo americano era informar ao público geral, e informar ao público geral na medida que isso era necessário para o exercício democrático, ou seja, na medida que isso era necessário para o controle e para a restrição do governo. Então, isso existia lá nos Estados Unidos, era a principal tradição, e na década de 50, devido a uma série de fatores políticos, econômicos, também não vou ter tempo de entrar aqui, a gente começa a experimentar uma mudança de modelo aqui no Brasil. O Brasil que sempre adotou o modelo francês, então a gente tinha ali aquelas grandes colunas, aqueles debates todos, mesmo as notícias eram escritas numa linguagem quase que literária. E a gente teve, na década de 50, uma mudança até no aspecto físico, então, ali com uma série de financiamentos do Banco do Brasil e de outros bancos públicos, foram adquiridos dependências físicas, foram adquiridos equipamentos, e começou a se tentar implementar no Brasil esse modelo de jornalismo americano. E aí que vem o nome dessa tese que eu citei, que são os preparados, leais e disciplinados. E, basicamente, a descoberta desse estudo é que, quando isso ocorreu, os jornalistas que tinham essa característica mais francesa, mais literária, não tinham a disciplina necessária para atender esses pré-requisitos de objetividade. Então, quem que se ofereceu para fazer esse serviço? Eram pessoas, basicamente, isso está amplamente documentado ali, foi produzido por uma universidade federal, e qualquer pessoa que tenha passado por uma universidade pública sabe que uma tese dessas não prosperaria no ambiente de uma universidade federal se não tivesse uma ampla documentação. E eles mostram que, basicamente, os militantes, e sobretudo os jornalistas dentre os militantes do Partido Comunista Brasileiro, se ofereceram como os preparados, leais e disciplinados que tinham a capacidade de fazer isso. Então, você tem ali acesso tanto ao raciocínio que levaram os donos dos jornais, os chefes da redação, em muitos casos, a fazer essa opção pela mudança, e você tem também acesso às finalidades, os motivos desses militantes. Então, ali a gente teve essa transição,
para a objetividade jornalística, mas, ao mesmo tempo, essa transição foi levada a cabo por um grupo que estava muito acostumado, devido à perseguição, o período que o Partido Comunista passou na clandestinidade, sobretudo no período do presidente Dutra. Então, eles estavam acostumados a ocupar posições, e aqui não tem nada a ver, inclusive, com Gramsci, que vai ser introduzido muito mais tarde, mas ocupar posições de modo clandestino, sem que as pessoas percebessem a sua real finalidade, o seu real objetivo. E eles começam a fazer isso. E, evidentemente, como eles estão fazendo uma operação quase clandestina ali também, isso não poderia ser deixado muito na cara. Então, isso seria deixado para o jornalismo de opinião, ou para o colunismo de opinião, as pessoas expressariam ali as suas opiniões, dariam a representatividade necessária para certos valores, mas, no aspecto do trabalho de redação, ou seja, na seleção das notícias, na disposição dessas notícias dentro de um jornal, isso poderia ser feito de modo bastante discreto, mas que acabasse selecionando, então, ali quais seriam as notícias relevantes para o debate público, quais seriam os grandes temas, e aí não apenas quais seriam os grandes temas, mas também em que termos esses temas seriam debatidos. Isso é um problema que se estendeu desde aquele período, estou falando aqui da década de 50, até os nossos dias. Então, a gente tem essa ideia de objetividade, que em algum momento foi possível, a gente tem exemplos históricos, mas que aqui no Brasil, pelo menos desde a década de 50, quando tentou se implementar isso, com essa imagem, com essa vestimenta de objetividade, colocou isso como um instrumento, digamos assim, de uma causa política, de uma causa ideológica, que muitas das vezes passa despercebida. E aqui também não se trata de propor soluções legais, jurídicas, mas apenas de tomar consciência disso, debater esse tema e ver o que pode ser feito sobre ele. Então, a gente entra, por exemplo, num jornal, a gente vai ter ali a manchete, a gente vai ter as chamadas todas com uma certa disposição, e para o grande público, aqui, quem dá esse recorte, quem faz essa mediação entre os vários grupos, como eu disse, é a mídia. Então, para o grande público, muito do que não está ali acaba simplesmente não existindo, aquilo está fora da realidade. Então, numa certa medida, o jornalismo tem uma grande responsabilidade, que é de informar as pessoas sobre a sua própria realidade, dar uma ideia, e aqui dá uma ideia não apenas em relação ao conteúdo do que está se passando, mas também em relação à proporção. Então, muitas das vezes, a gente vê aqui alguns debates que mostram justamente isso. A gente tem ali toda aquela disposição de notícias, de polêmicas, que muitas das vezes não interessam a ninguém. Eu lembro, num período muito recente, a gente teve aqueles debates sobre apropriação cultural. Aí você entrava na página da Folha de São Paulo, você entrava na página do Globo, você entrava... Todos os grandes portais, todos os grandes periódicos estavam discutindo isso como se isso fosse uma questão de grande relevância. E aí, quando a gente vai falar com as pessoas comuns, que não estão prestando tanta atenção assim, nessas questões ideológicas, políticas, elas simplesmente não se importam com isso. Ao mesmo tempo, temas que são caros à população acabam sendo subrepresentados, quando não, são totalmente excluídos. Então, a gente vê ali uma discrepância muito grande entre essas duas coisas, e que se dá não apenas no jornalismo de opinião, acredito que em relação ao jornalismo de opinião isso fique muito mais claro, e inclusive seja muito mais justo nesse sentido, porque as pessoas estão deixando claro que aquilo ali se trata de uma opinião, se trata de uma posição tomada sobre um assunto em debate, mas em relação a esse jornalismo praticado na redação, a gente tem também um problema muito sério e que quase nunca é debatido. Então, a gente chega nesse momento aqui, como a Madeleine falou também, que o salto alto da mídia quebra, eles caem do salto alto, a bolha estoura. E por que isso acontece? Vou dar aqui alguns motivos rápidos e depois a gente pode conversar sobre isso. O primeiro motivo que eu enxergo, evidentemente, a gente tem o fenômeno das redes sociais. E aí as redes sociais permitem, todo mundo fala, as pessoas se manifestarem, colocarem suas posições, criarem meios alternativos de informação, mas tem um outro fator aí. As redes sociais permitem também que a gente acompanhe as posições e os pensamentos desses jornalistas. Então, o jornalista que, às vezes, aparece lá na televisão com toda aquela objetividade, ou escreve para um jornal uma certa... Um minuto, Felipe. Obrigado. Uma certa aparência de objetividade, quando você vai no Twitter dele, você vê claramente qual é a linha adotada por ele, e aí, evidentemente, você nota que há algo de estranho. E normalmente, quando as pessoas falam, não, mas isso aí não tem problema, porque o cara pode ser neutro, objetivo, de fato pode. Mas, na maioria dos casos, você vê um certo padrão nas notícias que essas pessoas selecionam e que correspondem exatamente ao padrão que você esperaria de uma pessoa que tem as opiniões
que elas manifestam nas redes sociais. Então, esse é um primeiro problema. A gente consegue fazer um contraste ali entre a persona pública do jornalista e aquilo que ele, às vezes, manifesta numa rede social sem ter muita noção de que as pessoas vão se dar conta disso, vão se dar conta dessa discrepância. Um outro fenômeno é esse da politização extrema. A gente está, de fato, numa sociedade em ebulição, num momento até um pouco complicado, e que tem na sua raiz, como principal característica, essa crise de representatividade. E aí, evidentemente, a gente tem extrapolações disso, a gente tem uma sociedade com uma lógica quase diabólica em alguns momentos, em que você não pode dialogar com pessoas com quem você discorda, mas eu acredito, e aqui é o centro do que eu quero trazer, o Flávio falou que ele é populista, ele roubou a frase de mim, eu sou muito populista nesse sentido, nesse aspecto de tentar dar voz ao povo, tentar dar voz à população, e não no sentido da demagogia clássico, que normalmente tem uma confusão entre esses dois termos, mas a gente tem esse choque, então. A gente tem esse choque no jornalismo de opinião, a gente tem esse choque na seleção das notícias, na disposição das notícias, no modo como essas notícias são apresentadas, e a população acaba se perdendo um pouco. E aí a gente tem situações de todo tipo. Então, as pessoas não sabem em quem elas podem confiar, elas não sabem em quem elas devem confiar, nem exatamente o que elas devem defender, e aí a gente tem episódios, como que foi citado aqui, de ofensas. Eu já fui ofendido, imagino que todo mundo aqui na mesa já foi muito ofendido, xingado, já fui xingado de comunista, já fui xingado, enfim, de todas as coisas. E qualquer pessoa que me conhece sabe que eu estou muito distante de um comunista. Então, qual que é a minha reflexão? Isso é um problema, é claro, mas eu acho que quem tem que tomar esse problema nas mãos, mais do que as pessoas evidentemente não se isentam da sua responsabilidade, somos nós que temos, de algum modo, um trabalho público, seja como jornalistas, seja como políticos, seja como analistas políticos, ou, enfim, qualquer tipo de trabalho que a gente exerça e que tenha uma função pública, a gente tem maior responsabilidade. Então, se os jornalistas que estão aqui, se os advogados que estão aqui, se os políticos que estão aqui, se os analistas, escritores, especialistas em determinados assuntos que estão aqui, não se esforçarem para corrigir esse problema, evidentemente esse problema não vai ser corrigido pelas pessoas que estão reagindo de modo confuso a um problema que eles mal conseguem compreender, que eles mal conseguem identificar, mas que existe, que tem todas as evidências, como a gente está vendo. Então, o que eu quero propor, depois a gente vai ter aqui uma oportunidade de debate, que a gente comece também a discutir e a refletir sobre modos para resolver isso. A gente tem, evidentemente, a mídia alternativa, ou, como o Flávio falou, a ideia do pós-mídia, mas a gente tem que encontrar algum modo de corrigir essa situação de subrepresentatividade, ou até mesmo de falta total de representatividade de certos temas. Então, como isso pode ser corrigido no jornalismo, como isso pode ser corrigido no jornalismo de opinião, de que modo se equilibra isso, para que a gente tenha, de fato, uma democracia funcional, uma república funcional, em que as pessoas tenham à sua disposição um retrato mais preciso possível da situação que a gente está vivendo, dos problemas que a gente está enfrentando, com a devida proporção, para que a gente possa, então, exercer o controle e o equilíbrio que qualquer governo, numa república ou numa democracia, precisa ter. Então, é basicamente essa a reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu não vou entrar aqui em nenhum assunto mais ideológico, mas eu quero que vocês fiquem com essa reflexão, que vocês tomem consciência desse problema. A gente tem um problema não apenas em relação ao jornalismo de opinião, mas também em relação ao jornalismo em sentido amplo, ou seja, seleção de notícias, a disposição das notícias, os termos com que essas notícias são apresentadas ao grande público, e também em relação àquilo que é deixado de fora. A gente vai ter que chegar a alguma solução para isso, e se a gente não chegar, como eu disse, o jornalismo adoentado que a gente está vai acabar morrendo. Isso talvez possa ser uma coisa boa, mas eu, pessoalmente, acredito que será uma coisa bastante ruim e bastante complicada num período em que a gente vê o Estado e a política invadindo cada vez mais as nossas vidas. Então é isso, eu espero que a gente possa conversar mais depois no momento das perguntas e respostas aqui, mas eu deixo essa reflexão para vocês. Obrigado, Felipe.